Fala pessoal, hoje aqui é um vídeo para falar sobre os fundamentos das artes marciais e quais são os fundamentos das artes marciais, beleza? Então pessoal, hoje eu vou falar aí sobre um assunto muito importante para todos que possam entender sobre isso aí, um assunto fundamento aí muito importante. E vamos embora pro vídeo. Os fundamentos das artes marciais são que ele combina o desenvolvimento físico, controle mental e o exercício de ética e o respeito. E também a técnica corporal, o motor de mente e a formação ética e a filosofia. Então é importante ter esses fundamentos das artes marciais, é importante ter isso para desenvolver. Então vou falar um pouco para vocês aqui agora sobre esse desenvolvimento físico, controle mental e o forte sensor de ética e respeito, beleza? Vamos lá. Bem, tem 4 pontos do desenvolvimento físico que a gente precisam saber, que é o visual, que é, no caso, o visual, trabalho de pernas, força e posicionamento e a técnica. 4 pontos importantes para o desenvolvimento físico. A visão é o que? Um dos quadros elementos fundamentais, a capacidade de observar e prever o movimento crucial, que é muito importante. Trabalho de pernas, que é a movimentação e controle da distância, são essenciais para a técnica. Quando a técnica for ser aplicada, precisa ter esse controle e a movimentação correta para a técnica funcionar, para a técnica vai ser aplicada. A força e o condicionamento é o que? Isso vai ser a força muscular e o condicionamento físico. Então, é o que? Vai ser os exercícios, vai fortalecer o corpo e vai aumentar a resistência do atleta. Também pode ser fundamental para a prática que pratica as artes marciais. Qualquer uma, boxe, muay thai, karatê, então, em geral é muito importante. Isso é fundamental para a prática. A técnica também é importante. Você aprender a executar os golpes, chutes e defesa com precisão e ter um controle que ajuda que vai diminuir o risco de lesões e vai ter mais eficiência muito boa. Então é a parte física que vai ter que ser essencial para isso. O controle mental é o que? A resiliência, autocontrole, disciplina e a mente. E instituição, que é o Wei, que no caso a mente ele vai ter o controle, ele vai ter o espírito e a capacidade de focar é muito importante quanto físico, vai ter importante para a parte física, o desenvolvimento físico, porque como eu falei na primeira, que é o desenvolvimento físico, é importante sem fazer isso e tentar ter mais breve possível para aplicar um golpe, uma técnica. Porque a parte da mente, a gente precisa pensar o que vai entender o propósito. E também, no controle mental, ele vai ter o autocontrole e a disciplina, que é o que? As artes marciais. Todas as artes marciais, ele vai promover a disciplina que é do próprio atleta, que vai, ou profissional, né? Atleta e profissional nas artes marciais. Ele tem outro controle e a capacidade de gerenciar emoções e reações. Isso é mostrado também em filmes, também é mostrado em filmes, luta com boxe, muay thai, karatê, entre outros. E também é mostrado no WWE, mostrado também. No WWE tem essa raiva, querer combater essas coisas.
Mas quando a gente fala de boxe, no MMA, no UFC, um evento, eles mostram isso, exatamente essa disciplina e esse autocontrole. Às vezes tem uma resistência muito maior, tem talvez a parte da sua categoria de um atleta, o profissional vai encaixar melhor. A sua resiliência no controle mental vai ser vai ensinar a não desistir diante os obstáculos, para encarar dificuldades como oportunidade de crescer maior mentalmente. Isso vai ter uma capacidade muito boa. E a sua a parte de instituição e o Whey é um nível mais avançado. Ele vai o quê? Uma prática vai ter uma resposta muito maior para situações como não ação e o fluxo de combate. Então, a sua instituição que tenha, pode ser, talvez, tenha uma capacidade muito boa para fazer isso. A ética e a filosofia, então é importante ter também de dois. A ética e a filosofia são duas coisas. São dois em um, que é o quê? Respeito e ética. O respeito a gente fala em geral. Todos os praticantes das artes marciais, a gente fala disso. Instrutores também, que é os professores. E a regra é a principal senda de todas as artes marciais. Ela é sempre a mais importante. Então, a mais importante das artes marciais, que promove o espírito esportivo e a lealdade. É o caso do boxe, Muay Thai, deixa eu ver mais, Karatê, Kung Fu, também é mostrado também isso. Eu falo para vocês que essas artes marciais tenha um espírito esportivo, como alguns esportes que não fazem parte das Olimpíadas. E também, se vocês quiserem falar sobre isso aqui, sobre os esportes que não fazem parte das Olimpíadas, eu falo para vocês se vocês quiserem, beleza? Vamos voltar para o vídeo que é o muito importante aqui. A parte da ética e a filosofia tem uma que eu esqueci, que é o que? Que é a humanidade e a sinceridade. Todo praticante ele é treinado para agir como um parte moderno, vamos dizer assim, que vai ter a parte que é a humanidade e a sinceridade, que vai praticar sua autocrítica para superar os desafios. Tem outros elementos também que é essencial para as artes marciais, que é o que? A respiração, a projeção e a orientação. A respiração é muito importante para que, no caso, o Kung Fu e o Karate também, e o Taekwondo, ele tem descontrola a sua respiração ao golpear, que é o que? Vai saltar no ar para firmar o corpo. E também, você recebe um golpe, ele vai sustentar o impacto, que é o conceito vital para a arte marcial. E também a projeção e orientação. Isso é o que? A jornada de um praticante no arte marcial, ele vai envolver no estágio inicial com base, que é importante. O boxe também tem isso. Também tem um desenvolvimento intermediário de técnicas e nível avançado mais fluxo possível. E tem que guiar para o mestre, que é professor, que é autor, mentor também. Isso é essencial para as artes marciais. Agora, esses fundamentos aqui que eu esqueci de falar, e por que isso é importante? Então, os fundamentos das artes marciais também tem a parte da técnica corporal. E eu já falei aqui o controle de mente, que é a disciplina, controle de mente, que é a disciplina, espírito e a concentração. Eu não falei, mas eu vou falar também. E tem a parte que é a formação ética e a filosofia, que é respeito. E como eu já falei, a humanidade e a lealdade também. Eu vou falar só do resto para completar esse vídeo aqui. Vamos lá. Esse fundamento tem a parte que é o que? Técnica e físico. Como eu já falei,
o desenvolvimento físico, algumas coisas aqui eu não vou falar não, que eu já falei, que eu já falei, certo? Treinamentos físicos e técnicos, ok. Postura e movimentação, como eu já falei, a postura também é importante, que é a movimentação, que é a técnica, né, que é trabalho de pernas, e a técnica na força, mas aqui já é outra coisa. Da parte, que é a postura e a movimentação, que é ok, vai manter a base e vai ter que movimentar até atacar a defesa, tanto controlar um oponente. Então a postura e movimentação é muito importante de vocês verem em uma luta de boxe, por exemplo, isso é essencial, tá lá. É a sua postura e a movimentação. E golpes de técnica também, que é o que? Eles vão aprender como golpear, dar chute, proteção e tem as partes da modalidade que várias artes, mas a gente tem isso, é importante você aprender um pouco. Né? Tem a coordenação e equilíbrio também é bom a gente ter isso, ter a sincronização entre os braços e pernas, que é no boxe, um exemplo. E é importante a gente aprender um pouco disso aí, aprender um pouco sobre a coordenação e o equilíbrio, são essenciais para qualquer arte marcial, qualquer arte. Tem muito importante que ele vai ter uma estabilidade uma estabilidade do controle corporal. A respiração você tá ter um pouco mais de alguma coisa a mais, só que a respiração ela vai ter mais uma estratégia, mais controlar a sua contração de muscular e a oxigenação, que é aumentar a força e o fígado no caso, né, que é a respiração. E a parte fundamental que é funcionamento mental e emocional, que é o que? O controle e foco, na concentração e foco, que vai ter muito legal, que eu não falei mais, falar um pouquinho sobre ele, falar um pouco, porque um controle de foco você vai ter vai ter que manter a atenção no momento presente. Então você vai estar exatamente, por exemplo, aqui o box. Você precisa ter o foco exatamente no oponente. Então você vai ter isso. Vai ter que evitar distrações também para ter o desempenho melhor ainda mais. Igual ao controle, você precisa controlar suas emoções, os sentimentos e as reações. Porque você precisa ter calma e precisão para bater isso. A parte vai ter a determinação junto com a resiliência, como eu já falei aqui, vai enfrentar dificuldades que tem uma coragem precisa, vai encarar desafios, que é o que? Como tem uma oportunidade de crescer mentalmente junto com a sua emoção de cada atleta. A confiança todo mundo tem, né? Todo atleta profissional de qualquer arte marcial tem a sua confiança e vai desenvolver autoconfiança, acreditando nas suas próprias capacidades e no processo de aprendizado é o que acontece hoje em dia com cada praticante e cada profissional até hoje que pratica qualquer arte marcial. A ética e os filosóficos são o que? O respeito, humanidade, honestidade, lealdade e autoconhecimento e autodisciplina. Com respeito, todo atleta tem que ter respeito por instrutores, colegas, oponentes e regras das artes marciais. Tem que ter isso, é fundamental para toda a arte marcial ter construída. Então, vou dar um exemplo aqui. Para quem viu a luta de Popó e André Silva, vocês viram o que aconteceu ali? Faltou respeito. Isso é o que tem que ter feito, é o que precisa ser aplicado. É o que precisa ter feito exatamente, é o que falta, é o respeito ali. Das regras das artes marciais, precisa ter isso. Então o boxe tem uma regra. Então tem um respeito. Então, todo arte marcial que pratica, ele respeita as outras artes marciais, é o caso. A humildade. Tem que conhecer as suas próprias limitações dos caras e evitar a arrogância. É o caso que acontece hoje em dia no boxe, no Muay Thai, entre outras artes marciais, acontece isso. A honestidade e lealdade você vai ter. Não vai ter.
ser leal a todos os princípios de pessoas envolvidas na prática e atuar com integridade. É importante a gente ter isso, ser leal aos princípios. E também as pessoas envolvidas na prática é o que? Toda essa pessoa que pratica uma arte marcial precisa ser leal aos seus princípios e ter integridade. O autoconhecimento e autodisciplina vai ter, vai ter conhecer a si mesmo, seus defeitos e qualidades. Vai desenvolver a disciplina e superar todos os obstáculos e alcançar os objetivos. É um caso muito importante, porque toda vez, todo artista marcial não tem esse conhecimento, não sabe quais são os fundamentos, a gente precisa saber sobre os fundamentos das artes marciais. Então, é um assunto muito bom, então é interessante vocês já saberem sobre isso. E eu vou ficar por aqui, né? Terminei esse vídeo por aqui. E gostou, né? Se inscreve no canal, ativar o sininho. E compartilha de vídeo se é fã. Goste mais das artes marciais. Eu vou falar um pouquinho mais. E mais pra frente sobre isso. Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo.